Muito bom. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo do Livro dos Médiuns e antes nós vamos fazer a prece de início. Vou pedir para alguém que queira fazer para a gente aqui. Alguém se habilita hoje? Eu faço, Márcia. Ok. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos, mentores e benfeitores do GEOL, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui para o estudo do Livro dos Médiuns, para aprendermos um pouco mais sobre o mundo espírita. Possamos, nesse momento, durante o estudo, também doarmos os nossos fluidos, as nossas energias para os espíritos amigos que continuam o trabalho lá no GEOL. Obrigada, que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Estamos terminando o capítulo 27. Vamos ver hoje o item 303. E aí depois nós vamos mudar de capítulo, né? Então eu vou pedir para alguém que possa ler para a gente enquanto eu coloco aqui o PDF. Posso começar. Por favor. Das mistificações. 303. Se é desagradável ser enganado, é mais ainda ser mistificado. Esse é um dos inconvenientes mais fáceis de se preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos zombeteiros sobressaem de todas as instruções precedentes. Por isso, diremos pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a esse respeito. Primeira. As mistificações são uma das dificuldades mais desagradáveis do espiritismo prático. Há um meio de se preservar disso? Parece-me que pode encontrar a resposta em tudo o que foi ensinado. Sim, certo, há para isso um meio simples. É não perguntar ao espiritismo o que não pode e não deve dar. Seu objetivo é a melhoria moral da humanidade, desde que não se afaste desse objetivo. Não será enganado. Desde que não se afaste desse objetivo, não será enganado. Não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, aquela que pode admitir todo homem de bom senso. É grande essa resposta? Vamos ler por parte, né? Bom, então ele Sim. fala que pior do que ser enganado é ser mistificado, né? Porque acredito que a enganação ainda você pode ser que você entenda e tudo mais, mas a mística pode ser que você passe a vida inteira naquilo, né? Por estar num círculo de mistificação de crenças e de comportamentos e de regras e por aí vai. E eu acho muito curioso ele perguntar a respeito, acho muito curiosa a orientação que ele dá sobre não perguntar ao Espiritismo o que ele não pode te dar. Eu achei isso muito legal, principalmente porque ontem, estudando o Livro dos Espíritos com os meus amigos, a gente chegou finalmente nas questões e ficamos quase 2 horas nas 4 primeiras discutindo, né? E aí surgiram muitas questões, muitos porquês, muita coisa que não batia, parecia que faltava, e foi surgindo milhões de questionamentos. E depois do estudo me veio na cabeça que o Espiritismo nunca teve a intenção de ser a verdade. Ele traz alguns esclarecimentos para que a gente entenda muitas coisas, mas ele nunca teve a prepotência de ser a verdade absoluta. E que para não se esquecer da importância de dizer não sei. E é muito legal ler isso agora, porque é justamente isso, né? Tipo, às vezes a gente vai tanto na sede do querer mais, de querer saber mais,
e pergunta aquilo que o Espiritismo não pode dar mesmo, né? Ele não tem todas as respostas, até porque a gente não tem capacidade de entender todas as coisas também. E essa é de fato uma excelente forma de você não acabar caindo em mistificações, né? Tipo, prestar mais atenção naquilo que está sendo dado do que querer saber aquilo que não foi dado. Porque já foi dado bastante coisa, né? Muita coisa importante. E o ser enganado, né, Lucas? Todo mundo está sujeito a ser enganado. A gente está vendo a questão 303 do Livro dos Médiuns, no capítulo 27, né? Todo mundo corre o risco de ser enganado. Agora, só vai ser mistificado aquele que está procurando algo onde não deveria procurar. Né? Nesse caso aqui, eu estou querendo saber respostas da vida material no mundo espiritual. Então, depois até ele vai entrar mais em detalhes com relação a isso. Por isso é tão importante a gente focar no objetivo do Espiritismo, que é melhoramento moral da humanidade. Para isso que os espíritos estão aqui, é por isso que eles entram em contato conosco, para nos orientar moralmente. Tudo aquilo que tem a ver com os nossos caracteres morais, né, as nossas características morais. Como é que eu posso lidar com tudo isso, me instruindo e eles me guiando para que eu possa seguir o caminho do bem, como Kardec coloca aqui, né? Então, aí se a gente fica nessa observação, não tem erro, né? Sim. Muito bom. Vamos continuar aí. Você continua, Lucas? Continuo. Os espíritos vêm instruí-los e guiá-los na rota do bem, e não das honras e da fortuna, ou para servir suas mesquinhas paixões. Se não lhes perguntassem nunca nada de fútil, ou que fosse fora de suas atribuições, não se daria acesso aos espíritos mistificadores, de onde se concluiu que aquele que é mistificado só tem o que merece. É isso aí que você acabou de falar, né? Acabei de falar, exatamente. E é interessante pensar que a pessoa é mistificada porque ela merece, né? Porque ela se permitiu, né? É punição, e na verdade não é punição, é resultado da busca que a pessoa fez, né? Sim, sim. O papel dos espíritos não é instruir sobre as coisas deste mundo, mas de o guiar seguramente para aquilo que pode ser útil para o outro. Quando falam de coisas daqui, é porque julgam necessário, mas não é por sua pergunta. Se você vê nos espíritos os suplentes dos adivinhos e dos feiticeiros, é então que será mistificado. A receita para dar tudo errado é quando eu procuro nos espíritos respostas para aquilo que eu, com a minha inteligência, com a minha capacidade de raciocínio, de discernimento, tenho total condição de fazer. Sim. Se eu fico buscando os espíritos como se fossem meus babás, né? Estão aqui para me servir, para me orientar o tempo todo dentro das minhas necessidades, eu estou buscando um caminho para ser mal orientada, né? E é muito curioso que essa parte que ele fala sobre os espíritos nos darem dicas, sei lá, instruções a respeito do mundo que está por vir, né? E não sobre esse, assim. E eu nunca tinha pensado tão diretamente sobre isso, porque são tantos livros, e todos eles estão explicando coisas de lá. Não tem nenhum falando assim, vamos estudar botânica, sabe? Tipo, através da visão espírita. Não, tipo, quando se fala das coisas da Terra, é a partir do ponto de vista de lá também, né? É como se fosse para... quando você desencarnar, quando as pessoas falarem sobre a Terra, você já sabe de que ponto de vista eles vão estar falando, sabe? E é claro que isso tem consequência moral, né? Eu estava pensando aqui, ontem estava comentando com a Elisa, que eu sou de uma época
em que não havia o politicamente correto, né? Então, eu no meu passado, e muitos que estão aqui também, já fiz muita piada que hoje é homofóbica, já fiz muita piada que hoje é preconceituosa, e fui educada numa época em que as pessoas achavam normal agir assim e até davam risada disso tudo, né? E aí a gente está numa época agora em que eu estou revendo meus valores, estou a cada dia aprendendo a ser melhor, e os espíritos sempre falaram sobre isso. E Jesus sempre falou sobre isso. Porque quando Jesus fala no processo da justiça, da lei de igualdade, ele está falando exatamente em respeito a tudo e a todos. Porém, a própria sociedade, por conta da formatação que foi fazendo, ela foi formatando entre certo e errado, pode e não pode, a diferença entre legal e moral, né? Tem coisas. Eu me lembro do Paulo de Tarso, tem uma frase dele que é exatamente isso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que Paulo de Tarso está dizendo nisso? Que pode até ser legal, mas não é moral. E se não é moral, não me convém. Então, os espíritos sempre trouxeram esses assuntos para serem tratados por nós. Essa questão da vida em sociedade, essa questão da lei do progresso das relações, sempre isso foi trazido pelos livros, né, como você citou, Lucas. A questão é que, por conta da minha formatação, hoje eu estou tendo que aprender a me comportar. Eu estou tendo que aprender a falar com mais cuidado. Eu estou tendo que rever meus conceitos e aprimorar as minhas relações sociais. E isso é aprimoramento moral. Porque hoje eu já não me permito mais fazer piadas homofóbicas. Hoje eu já não me permito mais reproduzir conteúdo que seja preconceituoso. Hoje eu não dou risada quando alguém se refere dessa forma. E é uma coisinha assim, pequena isso que eu estou falando. Mas é exatamente esse aprimoramento moral que sempre esteve na pauta. Mas a gente não parava para prestar atenção, porque o senso comum achava que estava tudo bem. Entende? Então, é muito legal a gente poder estar fazendo essa revisão de valores, né? Porque estou me aprimorando. Estou nesse empenho. Sim. Continuando, então. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Querem fazer algum comentário? Querem entrar na roda de discussão? Digam aí, por favor. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui e a gente, pelo menos eu fico pensando, por que agora, né? Qual agora? E me veio na cabeça que essas mudanças de comportamento do que passa que nunca deveria ter sido aceito, né? Mas a gente tem como norma, é muito controlado pelo sistema financeiro. E aí eu vou dar um exemplo da questão do pink money, que é o dinheiro movimentado pela comunidade LGBTQIA+, que são bilhões, e foi quando as empresas viram que são bilhões de dólares que elas começaram a se movimentar no mês de junho, né? Junho, julho, até eles continuam. E aí eu lembrei de uma competição que eu participei de tecnologia em janeiro desse ano, que foi sobre inovação para pessoas com deficiência. E aí, procurando dados, informações, até tipo pesquisa, sabe, do IBGE, porque a última está desatualizada, né? Iam fazer esse ano, não deu. A gente chegou era uma competição internacional, a gente viu que não existiam dados sobre pessoas com deficiências, assim, quantitativos, com qualidade, com volume. E aí um menino do meu grupo, ele falou assim, não tem dados porque não tem dinheiro envolvido. Porque para a sociedade hoje, para o sistema financeiro, pessoas com deficiência não geram renda, não geram dinheiro. Um absurdo. E aí as questões só vão começar a aparecer agora que tem o acesso à mídia, porque aí já é uma geração de renda alternativa, né, não convencional a que eles estavam acostumados.
e aí a questão dos influencers e dos blogueiros. E aí eu acho que vai começar a aparecer agora esses dados, essas pesquisas, porque eles estão vendo sim que as pessoas existem, elas consomem, se elas estão vivas, elas estão gerando renda. E aí eu cheguei nesses devaneios aqui nesse momento que tudo é querendo ou não, por força maior e pelo sistema financeiro. Mas tem sempre gente já falando disso antes mesmo de um produto fazer uma bandeira colorida, de uma empresa se dizer amiga, né, de todos. E então a gente tem que estar bem mais atento a todos, e é por isso que é importante ter pessoas diversas na vida, no convívio, seguir, para a gente não precisar do sistema financeiro falar antes, né? Então é isso, sei lá. E também entender a quantidade de dinheiro alternativo, de fontes de pagamento e renda alternativos que existem, né, Tainá? Se não me engano, no Brasil são mais de 80 moedas que existem, que circulam no Brasil dentro de algumas comunidades, além do real. Né? Só para a gente ter uma ideia como que isso é poderoso. O próprio GEOL já teve uma moeda própria, muitos anos atrás, a gente tinha o bônus do GEOL, que eram moedas feitas de madeira, que nós mesmos confeccionávamos, e aí nós distribuíamos para as mães que iam com os filhos, para as atividades de aprendizagem do espiritismo que a gente tinha, e elas podiam trocar por mantimentos, semanalmente, e as crianças podiam trocar por brinquedos, que sempre a gente comprava, ganhava, roupas também. Nós tínhamos o brechó do Geol, não sei se a Regina pegou essa época, e aí elas podiam escolher, né, as roupas que elas queriam. Então, isso é uma forma de valorização do meio, né? E é exatamente isso que você falou, Tainá. Nós somos materiais, estamos materiais aqui, no corpo físico, e por conta disso nós nos submetemos às regras da matéria. Porém, isso tudo pode ser ampliado à medida em que nós vamos ocupando o nosso espaço, porque essas pessoas sempre existiram. Agora elas estão sendo convidadas a ocuparem o espaço que é delas. Né? E eu entendo que aí a gente começa a se fortalecer. Por isso a força do grupo, por isso a força dos coletivos. A organização em coletivos dá visibilidade para os grupos, né? E por isso a importância também desse grupo aqui, onde a gente procura discutir essas questões e implementar, na medida do possível, dentro do nosso entendimento e da nossa possibilidade, a lei de justiça e a lei de igualdade, a lei de amor, como entendia Jesus, né? Então, boa noite, gente. Então, seguindo o pensamento da Tainá, até pouco tempo falando da minha experiência como negra, como preta que sou, e é bem essa questão do dinheiro mesmo, que até então preto não tinha cabelo, preto não usava shampoo, preto. Hoje tem um monte de produtos que começaram com a gente mesmo, fazendo misturinha em casa, tal, aí começaram, opa, aí vira o filão, né, que é filão, acho que fala, né, que é a comunidade preta, né, o pessoal da etnia negra, preta, entenda como quiser. E até é bem interessante essa questão de produto, porque eu tenho um problema de alopécia. Então, a gente procurando perucas, essas coisas assim, e eu achei um grupo chamado de Benguela. E essa moça foi exatamente nessa proposta, porque eu procurava cabelo do meu tipo de cabelo, e só tinha peruca lisa, peruca engarfolada, e não tinha peruca crespa, como o meu cabelo é crespo, não achava. E essa moça criou essa marca, né, uma marca dela, exatamente pensando nisso, porque tem prótese, mas tudo para cabelo de branco. Hoje já tem mais, mas ela mesmo tem para etnia mesmo, sabe, para raça preta mesmo. E o cabelo é bem crespo, super legal. Então agora já estão surgindo outros, mas ela foi a pioneira, né? E ela chama de Benguela ela. Tanto é que ela fala que as nossas perucas não são perucas, são coroas. Ela fala rainha, ela chama a gente de rainha. Qual peruca, qual coroa que você vai querer, rainha? Qual coroa? É muito interessante.
É bem isso mesmo que a Tainá falou. Até pouco tempo, preto não tinha mercado para preto, para negro, não tinha. Hoje, felizmente, tem. E vamos aí, vamos galgando, né? E é por aí mesmo. Viva a diversidade, a diferença. Viva! Que legal. Posso fazer um comentário, Márcia? Claro. Boa noite. Isso que a Tainá falou, eu concordo com ela, com a Fátima também. Como você mesmo disse, a gente vive num mundo em que nós temos regras e essas regras estão vinculadas a aspectos materiais. A gente não consegue fugir disso, pelo menos por enquanto, né? E essa questão econômica, ela sempre vem no rastro do nosso comportamento. A economia nunca está à frente, ela está sempre atrás. É como os aposentados, por exemplo. Começou a se dar uma ênfase muito grande aos aposentados, as diversas empresas começaram a fazer produtos para a terceira idade, hoje chamada de melhor idade, enfim, a gente vai buscando nomes para, vamos dizer assim, acomodar aqueles termos que a gente usava no passado, que hoje não são mais politicamente corretos. Então, antigamente você ficava velho, hoje você entra na melhor idade. Passamos até pela terceira idade, agora é a melhor idade, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, talvez moralmente, esses nomes vão mudando e a economia vem no nosso rastro. Por exemplo, a Natura, não é que ela é uma empresa boa, maravilhosa. Ela tem feito campanhas aí para o público LGBT, porque ela viu um filão nesse mercado, ela viu um nicho para ser explorado. Mesma coisa que a Fátima falou. Então, à medida que esses nichos vão nascendo, eles vão explorando de alguma forma, né? Então, a economia, mesmo que a gente queira se livrar dela a todo custo, ela vai estar sempre perseguindo a gente nos aspectos morais que nós temos. Afinal de contas, a empresa ela visa só o lucro. A única finalidade de você abrir uma empresa é ter um lucro. Se não for isso, é uma casa de caridade, é uma ONG, alguma coisa do tipo. Mas empresa, essas que vendem produtos, como a Natura, por exemplo, o objetivo é o lucro. E ela vai atrás daquilo que a gente vai evoluindo. A economia vem andando atrás da gente, né? E nós não vamos escapar disso. É como a pandemia. Até agora a gente está nessa briga. O que é mais importante? A saúde e a economia. Não adianta você querer desvincular uma da outra, que a gente não vai conseguir dar 100% de prioridade para a saúde ou 100% de prioridade para a economia. A gente vai ter que chegar no meio termo. Nós não vamos escapar dessa questão material, né? A gente tem que conviver com ela da melhor maneira possível e tendo, de preferência, mais espiritualidade do que materialidade. Talvez essa seja a melhor receita possível. Então, quero fazer uma adendo. Fala, Fátima. Assim, aproveitando essa deixa do Jorge, eu concordo também que a Natura, as empresas, estão tudo visando lucro, mas acredito, eu pelo menos penso assim, acho que tudo está interligado, que mesmo a empresa não sendo boazinha, tal, viu um filão no LGBT, viu um filão na raça preta, porque é tudo assim mesmo, começa por aí. Embora essa de Benguela, ela começou pela necessidade dela, que é uma preta, então é diferente. Mas o importante é a gente perceber, nós que estamos aqui fora, ver essa mensagem da Natura, não interessa se ela, pelo menos eu penso assim, se ela está interessada no lucro, mas a mensagem que ela está passando faz a gente refletir. Eu acredito que é aí que a gente tem que pegar. Assim, a meu ver, não importa a intenção dela, o que importa é a mensagem que ela está passando. Essa mensagem é uma visão nova, e essa visão nova faz com que a gente pense, cada um se interiorize e enxergue em si o que tem que ajustar, a parar as arestas e parar de fazer piadinha de preto, de português, de loira, sabe? Porque somos todos, a gente tem que respeitar todo mundo. Então, mesmo vendo a economia que só pensa no lucro, a mensagem que ela passa faz a pessoa que até então não pensou naquilo refletir, né? Então, a intenção por trás da Natura ou de outras coisas é o lucro, mas quem está assistindo aquela propaganda é um momento de refletir, é um momento de repensar
Então, é uma forma, né, acredito, de você começar a enxergar a vida de outro jeito, começar a enxergar os outros com outros olhos. A intenção dela, eu acho assim, como diz, o outro é o outro, mas o que eu posso aprender com essa mensagem? O que essa mensagem está me dizendo? Olha, o outro existe, respeite o outro, sabe? Não sei, eu vejo assim, acho que está tudo assim, mesmo essas mensagens, essas propagandas, tem muita propaganda boa, fazendo a gente refletir sobre nossa maneira de pensar, sobre até então a nossa criação antiquada, a nossa criação, como a Márcia falou, também fui criada assim, já fiz muito piadinha sem graça, inclusive de mim mesma, porque era, enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas eu também já fui assim, fazia de baiano, todo mundo faz, é normal, vamos rir, só que não. Então vamos repensar, vamos respeitar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que começar de alguma forma, né? Então, acho que é bem por aí, a minha opinião. Já que estamos falando de aperfeiçoamento moral, aproveitando a fala do Jorge e da Fátima, eu penso que vivemos num mundo com empresas que buscam a lucratividade e isso também está mudando. Nós estamos num processo de mudança de modelo, né? Mudança de paradigma, onde as empresas estão ficando mais sustentáveis, as empresas estão questionando esse lucro a qualquer preço, porque o consumidor também está boicotando as empresas que só pensam no lucro. Então, nós estamos numa fase de mudança estrutural. Por exemplo, o Ururaí, quando ele falava na Academia da Felicidade da Dinamarca, ele sempre dizia que o horário de trabalho na Dinamarca ele é reduzido para que as pessoas possam ter mais tempo para atividade física, para convivência familiar, para cuidar dos estudos e tudo que elas quiserem. Então, o período de trabalho era um período reduzido. E hoje, por conta da quarentena, todos nós aqui estamos tendo que viver um período reduzido de trabalho físico, sobrando mais tempo para que a gente possa fazer algumas atividades. Então, é uma estruturação diferente do nosso horário de trabalho, que foi forçada pela pandemia, e, ao mesmo tempo, muitas pessoas, quando passar tudo isso, vão repensar o seu horário de trabalho, como muitas pessoas estão repensando a questão do trabalho físico e do trabalho de casa. Então, eu entendo que é esse progresso que, vindo de uma forma ou vindo de outra, vindo naturalmente ou vindo forçadamente pela pandemia, está nos obrigando a olhar com outro olhar, a pensar de uma outra forma, ampliar a nossa visão e nos transformarmos. E aí a gente vai tender a buscar empresas mais sustentáveis. A gente vai tender a buscar empresas que valorizem mais seu funcionário. Igual nós temos agora uma situação onde os bares e restaurantes querem, contrariando a norma do Estado e da cidade, querem abrir a partir de sexta-feira aqui na nossa cidade. E eu entendo que isso é uma afronta com relação à vida. Mas estão quebrando, mas estão em dificuldade. Todos estamos numa vida diferente. Todos estamos. E a vida vem antes do lucro, isso é um fato. Defunto não usa dinheiro, né? A gente brinca com relação a isso. Isso é um fato. Mas os empresários estão quebrando. Então, e a gente precisa verificar o que tem que ser feito de mudança estrutural, governamental, da cidade, do país, para que a gente possa dar uma sustentabilidade para essa situação. E não priorizar o lucro acima das vidas. Porque aí nós estamos indo contra o que é natural, né? Não tem como. Não tem como. E, Márcia, o que eu quis dizer também é que a nossa evolução é que vai proporcionar, vai provocar a mudança na economia, não o contrário. Não é a economia que vai provocar a nossa evolução moral ou social. A economia ela vem atrás da gente. À medida que a gente vai evoluindo, ela vai encontrando esses nichos e vai se aproveitando deles. Isso é uma coisa natural, mas o inverso não vai ocorrer. Então, o que eu quis dizer natura é o seguinte, não foi a natura que começou com esse processo de, vamos dizer assim, de
politicamente correto. Foi a nossa sociedade que começou com isso e fez com que a Natura se mexesse e falasse assim, olha, a gente tem que mudar o nosso foco, o nosso comportamento, não só para atender esse novo nicho de mercado, mas a sociedade está mudando. Se a gente não mudar também, nós vamos virar uma empresa de perfume de 30 anos atrás, porque ela não quer isso, ela quer evoluir junto conosco, né? Então, isso que eu quis dizer, essas empresas, elas ficam andando atrás do que a gente faz, e não o contrário, nós não vamos provocar mudança, eles não vão provocar mudanças na gente, nós é que vamos fazer com que eles mudem o comportamento deles, como você bem falou, a capacidade de escolha, né? A empresa não escolhe cliente, o cliente é que escolhe a empresa. Então, é nisso que a gente tem que se basear e eles vão mudar de acordo com o que a gente vai, com que a sociedade vai evoluindo também. Essa parada abrupta que a gente fez, né, Jorge, fez com que nós começássemos a questionar o nosso consumo, né? Todos nós aqui. Todos nós estamos, de alguma forma, nós estamos revendo as nossas necessidades. E estamos percebendo que praticávamos muito desperdício em algumas áreas. Da mesma forma que não colocávamos atenção em outras áreas, né? Então, é essa mudança de modelo, que foi abrupta e não precisaria ter sido, poderia ter sido uma conscientização a médio e longo prazo, para não haver esse susto que houve, né? Mas estamos no caminho, estamos no progresso. Vamos sair desse ano de 2020 pessoas diferenciadas em termos de gostos, em termos de ação, atitude, né? Em termos de prioridades, né? A gente sabe que vai ser, que ao terminarmos 2020, ainda que não termine a pandemia ainda que não se tenha vacina e não termine a pandemia, nós estaremos melhores, porque isso é visível, né? No dia a dia, é visível a gente observar as pessoas revendo valores. Pelo menos para mim, aqui dentro do consultório, isso é visível. Ô, Márcia, só complementando, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Boa noite. Só complementando isso tudo que foi falado, né? Ainda também tem a questão que não o progresso é para ser natural, né? Mas ainda, por exemplo, agora, em junho de 2020, a gente teve a empresa Bombril que relançou a Crespinha, que foi um produto extremamente racista e foi super criticado, tanto é que eles até tiraram de linha e tal. E eu acho que esse progresso, principalmente que a Natura promoveu, está linkado muito com o que começou a ser falado nessa questão do livro dos médiuns, que também, além do sistema financeiro, o sistema religioso, né? Tá muito... ele também norteia muito dos nossos valores. Então, a noção da família, a família como que ela é? Um homem, uma mulher, e aí os filhos. E aí não pode ser uma pessoa trans, não pode ser uma pessoa que seja LGBTQIA+. Então, é só importante lembrar que ainda o caminho natural é o progresso, e junto com isso do sistema financeiro que a Tainá levantou, também tem a questão do sistema religioso, que a gente tem que ficar revisando nossos valores, porque a gente cresceu com esse sistema religioso muito fundado, ainda é muito fundado, o nosso presidente defende, né, Deus acima de todos, e o Deus dele, que ele acredita, né, não é esse Deus do progresso, pelo menos eu entendo, né, só para retomar nessa questão de revisar sempre os valores do politicamente correto, politicamente incorreto, e a ideia da inclusão sempre, né, até porque todos somos seres espirituais, estamos aqui para o progresso, e se não incluir todo mundo, alguma coisa está errada, né. Muito bom, Elisa. Vamos lembrar que a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura. Eu não sei se vocês sabiam disso. A palavra trabalho vem de um instrumento de tortura. E a palavra salário vem do pagamento que era feito em grãos de sal para as pessoas, né? E isso era a diferença entre você ter comida amanhã ou não. Porque quem tinha acesso ao sal podia salgar a comida e manter a comida por mais tempo. Quem não tinha sal passava fome, porque a comida estragava, né? Então, desde sempre,
a gente vive num sistema que é feito para favorecer quem tem acesso ao dinheiro, né? Isso porque a gente está estudando mediunidade, né, gente? Que legal! Que legal! Esse grupo é sensacional. Lucas, termina de ler para a gente aí, por favor. Alguém quer comentar algo mais a respeito do que estamos falando ou vamos para frente? Oi, Lídia. Uma coisinha que eu queria observar, até por mim mesmo, eu observei que essa pandemia me mudou demais mesmo, demais, para melhor. Sabe por quê? Porque primeiro, antes da pandemia, todo dia a gente tinha, eu vou na cidade, eu vou em tal lugar, vou no mercado, vou não sei aonde, e sempre tinha uma coisinha para comprar. Sempre você tinha que gastar um dinheirinho. Quando começou a pandemia, eu aprendi a me virar com o que eu tenho em casa, com as roupas que eu tenho em casa, com os calçados que eu tenho em casa, com o chinelo que eu tenho em casa, com tudo que eu tenho em casa. E dependendo das filhas, que nem a Adriana, que sempre vai no mercado e me traz as coisas, mas assim, o necessário, porque o supérfluo eu deixei de lado. Você entende? E eu estou achando maravilhoso, porque eu estou convivendo da melhor maneira possível, sem o supérfluo, me virando com o que eu tenho. E estou achando muito bom isso. Mudou completamente minha vida. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que fazer as coisas, né? Eu não sei se eu estou certo nessa observação, mas eu me observei por mim mesmo, que toda vez que eu ia no site tinha que gastar dinheiro, tinha que comprar uma coisa. Agora não. Agora eu não vou e estou me virando a mesma coisa, não estou passando falta de nada, e tá bom, para mim tá ótimo. Não sei se eu estou certa. Que legal, dona Lídia. E sem contar que antes da pandemia, a senhora não tinha celular, não sabia usar celular, não sabia entrar em reuniões online, e agora a senhora entra sozinha, faz os comentários, faz leitura, houve um progresso tecnológico. Então, até isso a pandemia favoreceu a meu favor, você viu? Então, se eu já agradece. Então tá bom. É isso aí. Muito bom. O que mais, gente? A dona Elisa não pode conhecer o Mercado Livre, hein? Vou continuar, então. Se os homens tivessem que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam da vida traçada por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si próprio. Deus não envia os espíritos para aplanar a rota da vida material, mas para preparar aquela do futuro. Já leu o item A, Lucas? E aí você já comenta? Tá. Primeiro A. Há pessoas que não perguntam nada e que são indignamente mistificadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados? Se não pedem nada, aceitam o que dizem. Se não pedem nada, aceitam o que dizem, o que vem a dar no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objeto essencial do espiritismo, os espíritos levianos não os tomariam tão facilmente por vítima. E aí? O homem deve agir por si mesmo. E não é, né? Tipo, a gente caiu nesse assunto de dinheiro, de financeiro e etc. E, poxa, estamos lendo o livro dos médiuns, o que isso tem a ver? Também tem as mistificações que o dinheiro faz com a gente, né? Então, de certa forma, estamos falando de coisas muito semelhantes, né? E o homem, como diz, deveria agir por si próprio, e não através das mistificações de espíritos zombeteiros ou do dinheiro que seja, né? Tipo, que pena que a Natura precisou fazer uma propaganda dessa para movimentar os homens, com H maiúsculo, as pessoas a pensarem sobre isso, né? Que pena que precisou disso, sendo que
há 2020 anos atrás, Jesus já tinha deixado a dica, a gente vem até então fazendo de conta que não sabe, né? E a gente tem humanidade e capacidade suficiente para conseguir entender que eu preciso respeitar o que o outro faz da vida dele, as escolhas que o outro tem a respeito do que ele quer fazer ou deixa de fazer, o que ele quer vestir ou deixa de vestir, e enfim, tudo aquilo que envolve o respeito ao outro, né? Que pena que a gente ainda se mistifica tanto com o dinheiro e precisa dele. Não precisamos nem de espíritos mistificadores e nem deveríamos precisar do dinheiro também para que a gente conseguisse seguir o caminho do bem, né? E aí a pergunta que o item A que o Kardec propõe aqui é por que pessoas que não perguntam nada, ainda assim são enganadas pelos espíritos, né? E a resposta é que elas podem até não perguntar, mas elas estão com os ouvidos prontos para ouvir, né? E aí dá na mesma, como diz aquela pessoa, né? Por que dá na mesma? Porque, na verdade, é a intenção que vai prevalecer. E se eu tenho a intenção de ouvir a explicação do espírito com relação a uma questão material, vai ter espírito preparado para me orientar. Porque eles vão atender a demanda, como o Jorge falou agora há pouco, é a demanda que vai dizer como que funciona a questão, né? Se existe consumo de informação a respeito do futuro no campo material, vai existir espíritos dispostos a darem orientação com relação à parte material no futuro para a gente aqui na Terra, né? Eles sempre vão estar atendendo a demanda. Eu tô achando super curioso de como realmente os assuntos se cruzam, assim, porque, de alguma forma, por que as pessoas compram aquilo que passa na televisão, né? Dia dos namorados, eu tenho que comprar um presente do dia dos namorados, do dia das mães, do dia das vó, do dia do pet, do dia da árvore, do dia de tudo. Tem algo para ser vendido. E a partir do momento que você não pediu para comprar todas essas coisas, mas você também não questionou, né? Tipo, para que eu vou comprar isso? Eu não preciso comprar isso, né? E segue na mesma linha, né? Tipo, você escuta uma informação do mundo espiritual e simplesmente aceita, né? Você não vai questionar, você não vai ver se faz sentido, se está ligado ao bem de fato e tudo mais. O processo de alienação é muito parecido, né? Dos dois processos. E aí, como eu não questiono, eu acabo dando a entender que eu quero continuar acreditando que é assim que funciona. Eu quero continuar acreditando que eu só vou amar alguém se eu der um presente para ela. Só tem jeito de amar alguém se eu presenteá-la com algo material. Quando, na verdade, a gente sabe que o que vai realmente alimentar a relação é o amor, o afeto, o respeito, o cuidado, a atenção, a presença, né? Deixa de amar de fato para até o amor virou material, né? Tipo, no movimento que a gente precisa de se desmaterializar, a gente transformou o amor em material, né? Quantas vezes as pessoas não dizem assim, Lucas, mas eu dei tudo para aquela pessoa. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Materialmente eu dei tudo, materialmente eu fiz tudo, porém eu não dei o essencial, que é a atenção, o cuidado, o respeito, a presença, né? O olhar, porque eu posso até dar financeiramente ou fisicamente, mas se o meu olhar é de condenação, se o meu olhar é de reprovação, acabou, né? Exato. Não tem como. E aí, gente? Digam aí. Quem está quietinho quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Então, e o contrário também do dar material também. Às vezes fala, nossa, mas eu fiz tudo pelaquela pessoa, dei tudo, que dei carinho, dei amor, mas o que ela queria eu não pude dar, que era dinheiro, que era coisa material. Acontece também.
E aí é lógico que não dá certo, não dá liga, porque a expectativa de um é uma coisa e o que o outro oferece é outra, não dá certo. E muitas vezes, sim, você está ali se dedicando, tarará, mas e a pessoa não te valoriza. Por quê? Porque você não dá para ela o material, o relógio. Ela pode até gostar de você, mas o lado que ela o interesse dela por material é tão grande que ela não vê o que você está dando de melhor para ela. E aí não dá certo, né? Também tem isso, né? Tem um lado material que... Fátima, pode até acontecer, mas é muito mais raro. Eu Sim, nunca sim. eu nunca tive no meu consultório alguém que entrou dizendo assim, olha, eu estou aqui porque eu fui muito amada, eu fui muito atendida em todas as minhas emoções, eu fui muito querida, eu fui muito prestigiada enquanto ser humano e eu não estou feliz com isso. Eu nunca tive um caso assim. E o contrário acontece o tempo todo. Pessoas que não se sentem acolhidas, que não se sentem vistas pelo outro, entendeu? Então, eu entendo que pode até acontecer, mas eu penso que é bem menos, não só pela minha experiência, mas por aquilo que a gente observa das pessoas. Porque quando você é amado, você muda o seu código de valores com o entendimento desse amor. Você começa a se sentir completamente satisfeito. A gente via isso com a comunidade terapêutica Felicidade, no tratamento da dependência química, quando as pessoas que estavam internadas se sentiam amadas. Porque quando a pessoa se sente amada, ela libera dentro dela a ocitocina. Não sei se o Uraí quer falar um pouquinho sobre isso, para nos auxiliar aí. Quando ela libera a ocitocina, ela se basta. E aí ela diminui a dependência de tudo que é externo, de tudo que é material. Então, o processo é fazer com que a pessoa se sinta amada. Porque aí, se sentindo amada, ela aumenta a autoestima, ela aumenta o auto-amor, aumenta a autoestima e ela produz ocitocina. Socorra-nos aí, Ururaí, por favor. Então, mas acontece sim, viu? É raro, mas acontece. Sim. Eu conheço casos assim. Fala, gente, mas fazer o quê, né? Mas acontece. É raro, mas acontece. Eu concordo com você. O contrário é muito mais rotineiro, né? Mas que acontece, hein? Ui. Também eu acho que é um pouco mais fácil, né, Márcia? Você dar um presente para alguém do que dar um abraço e um beijo, talvez. E, então, oferecer o seu tempo por uma caridade, é mais fácil você ir lá, como o Uraí disse outro dia, comprar lá 10 cestas básicas, mandar entregar e ter a sensação de que o seu trabalho foi feito naquele dia, do que ir lá e dar um banho num idoso, trocar a roupa de uma pessoa deficiente que precisa de auxílio. É o que a Fátima falou, é mais difícil você amar alguém do que dar um presente, né? Alguém quer comentar algo mais? Eu queria comentar que um dia eu vi um vídeo, até que foi da Rita Von Hunt, né? Para quem não conhece, conheço, que era sobre as linguagens do amor, né? Porque a gente fala, mas eu amei a pessoa, só que ela não entendeu, e talvez não há uma conversa, né? Acho que me abriu muitos olhos esse vídeo, que cada um tem a sua linguagem de amor. Então tem gente que expressa isso fazendo atos de serviço, que quando, sei lá, você cozinha para a pessoa, tem outras pessoas que o bem material é um ato de amor, ou então elogiar, tem as 5 maneiras. E às vezes, muito com a falta de comunicação, né, nas relações, e aí relação tanto de amizade como familiar e relacionamentos amorosos, né? Às vezes as pessoas têm linguagens diferentes e não estão dispostas a caminhar ou se esforçar para fazer a linguagem do parceiro, da parceira. E aí tem uma desconexão, né? Então, também, além de amar, é importante, talvez, na questão
mais materialista do amar, não no sentido de dar, mas não ser o amar pleno, nesse caso, sei lá. Também seja importante entender como a pessoa que você está amando se sente amado. E aí eu lembrei de não sei se vocês conhecem, né? Mas tem várias redes dos jovens. A atual é o TikTok. E aí tava rolando um desafio na comunidade estadunidense, que era assim: tente abraçar seu melhor amigo por 10 segundos sem ser um negócio estranho. E aí era muito engraçado, pelo menos para mim, como os adolescentes lá, eles não conseguem abraçar. Eles se olham, eles riem, eles ficam desconfortáveis com abraçar os melhores amigos. E eu fiquei, gente, que é isso? Esse povo tá doido. E eu não sei o que pode ser, mas eu achei engraçado de compartilhar também. Uma dificuldade de expressar o afeto, né? Márcia. Oi? Oi. Então, sobre a ocitocina, é interessante isso, né? Porque ela é um neurotransmissor, é um hormônio, e quem sente a emoção do amor é o espírito, né? E o cérebro reage a essa emoção produzindo ocitocina. E quando uma pessoa compra um objeto, por exemplo, ela sente uma sensação, ou mesmo quando ela ganha um objeto, ela sente uma sensação, e aí o cérebro produz geralmente dopamina. Quer dizer, é interessante que o cérebro ele é justo. Ele sabe a diferença entre alegria, prazer e felicidade. Pode ser que às vezes a pessoa entregue um objeto, mas junto com isso uma manifestação de amor. Aí sim o cérebro vai detectar isso e poderá produzir tanto ocitocina como dopamina. Mas aquele objeto entregue, né, geralmente quase que entregue, né, sem, conforme a Tainá de forma mecânica, né? Não tem um abraço, é mecânico, né? Quer dizer, o ferro, né? O ferro não tem emoção, né? Se a gente olhar para um motor, por exemplo, cheio de ferro, bom, mas enfim. Então, a ocitocina é isso. E ela é que gera a felicidade, né? Juntamente com a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, junto gera a felicidade. Agora, só para encerrar, lembrando que só existe amor se houver justiça. Quer dizer, se a pessoa for justa. Então, se ela vai abraçar alguém e ela for justa naquele abraço, e aí é para a gente pensar o que seria ser justo num abraço, né? Se eu vou manifestar gratidão, será que esse abraço foi justo com relação à gratidão que eu estou manifestando, né? E se ele for injusto, se eu for abraçar alguém, mas for um abraço demasiado, exagerado, então ele não foi justo, então ele não vai produzir ocitocina. E então é isso, muito legal. Que legal. E tanto que a ocitocina é chamada de hormônio do amor, né, Urudem? Sim, o hormônio do amor, né? Somente do amor fraternal, né? Do amor humanitário, do amor solidário, não necessariamente do amor conjugal, né? Existe também, mas é que o amor conjugal é um amor mais específico. Amor no sentido universal. Falamos juntos. Isso. Legal, gratidão, Urudem. Muito bom, gente. Bom, vamos encerrar aqui, Lucas. Você lê para a gente poder encerrar esse capítulo? Sim.
Segundo, por que Deus permite que pessoas sinceras que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter por inconveniente abalar sua crença? Se isso abalasse sua crença, sua fé não seria tão sólida. Aquelas que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não compreendem e que não se ligam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir aqueles que fazem do espiritismo um objeto de divertimento, o espírito de verdade. Nota: a malandragem dos espíritos levianos ultrapassa algumas vezes tudo o que se pode imaginar. A arte com que usam suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa se não se tratasse senão de inocentes brincadeiras. Mas essas mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se têm em guarda. Somos bastante felizes por ter podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que quiseram ouvir nossos conselhos e lhes termos economizado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, é necessário colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, aqueles que têm por objetivo tentar a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros escondidos, o anúncio de herança ou outras fontes de fortuna. Deve-se, por outro lado, olhar como suspeitas as predições em épocas fixas, assim como todas as indicações precisas no tocante a interesses materiais. Tomar muito cuidado com a conduta prescrita ou aconselhada pelos espíritos, quando a finalidade não for eminentemente racional. Não se deixar jamais se ofuscar com os nomes que tomam os espíritos para dar uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiar de teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afasta do alvo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que chegaram ao nosso conhecimento. Praticamente o manual do Centro Espírita, esse, né? Deveria ser. Bom, então aqui no item 2, ele questiona que o fato da pessoa ser mistificada não poderia acabar com a fé dela. Ela estava de boa fé, estava ali querendo aprender e tudo mais, e aí ela foi enganada. Isso não abalaria a crença dessa pessoa, né? E a colocação de Kardec é que se abalar é porque essa crença era muito rasa, era muito pequena, né? Porque, na verdade, o que ela precisaria ter feito é ficar mais vigilante, é prestar mais atenção. E aí ela só foi enganada porque ela foi crédula demais. E sempre a gente vai ter espíritos que querem se divertir, né? Aí o comentário de Kardec. Vamos lá. O que ele coloca é que os espíritos são muito astutos, porque, na verdade, os espíritos são os encarnados que desencarnaram, né? Então, eles continuam com a mesma percepção que tinham enquanto encarnados. E se eles têm interesse em se divertir e enganar, eles vão continuar com isso. Daí cabe a gente prestar atenção para a gente não cair em armadilhas, não entrarmos em situações ridículas, comprometedoras, né? E principalmente entendermos que se estivermos com cobiça, com desejo financeiro acima de tudo, de qualquer forma, por qualquer meio, nós vamos cair nas mãos de espíritos que querem se divertir com isso. Porque aí eles vão trazer para a gente aquele tema que nos enche os olhos, que vai ser anúncios de heranças, fontes de riquezas, tesouros ocultos, qualquer informação que tenha a ver com o enriquecimento rápido, né, sem esforço. Além disso, eles vão trazer para a gente, se a gente se interessar por isso, orientações que falem sobre datas certas, né, indicações precisas, tudo aquilo que tem a ver
com o que a gente sabe que não é espontâneo, que não acontece. Né? Porque não faz o mínimo sentido o espírito vir falar em data se para eles o tempo é relativo. São outros interesses, né? Então, toda vez que eu pegar uma comunicação onde isso seja colocado, eu preciso olhar com desconfiança. Eu preciso olhar com mais critério. Toda vez também que eles trouxerem alguma indicação de um nome muito famoso, muito importante, eu vou precisar prestar atenção. Por quê? Porque a gente tem que pensar se aquilo é verdadeiro, né? Toda vez que eles trouxerem teorias fantásticas, mesmo com dados científicos que queiram me convencer a todo custo, é preciso olhar com mais cuidado. Por isso que na ciência só é aceito aquilo que pode ser replicado, só é aceito aquilo que pode ser feito 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, como está acontecendo com a vacina agora. Fazer vacina um monte de laboratório sabe fazer, mas a vacina tem que funcionar por um número de pessoas suficiente para ser segura. E isso leva um tempo, como o professor Átila Yamarino tem colocado nas suas lives, né? Que nós precisamos de tempo para observar a ação da vacina. Então, não é apenas tomar a vacina porque a vacina surgiu. Eu tenho que tomar uma vacina que surgiu e que funcione efetivamente para manter a saúde de um número suficiente de pessoas aceito pela ciência. Então, por isso que a gente precisa estar aliado com a ciência, né? Não dá para fugir do que funciona. E aí o comentário de Kardec, ele é decisivo aqui, né? Dizendo que a gente precisa prestar atenção para se afastar das manifestações que fujam do objetivo moral. Porque se é uma manifestação de um espírito que só atende a minha necessidade material, ou de poder, ou de fama, não está me promovendo moralmente. Então, isso está viciado, né? É como se o objetivo estivesse comprometido. O que mais, gente? Comentários, o que vocês acham? Gostaram desse tema? O que agregou isso para vocês hoje? Me Márcia, fala. eu tenho uma dúvida. Na verdade, é um pensamento que me surgiu durante a leitura. Se fala muito nas leituras sobre esses espíritos que promovem essas ações sem utilidade, né, inúteis. Normalmente eles são chamados de brincalhões, fazem para se divertir, e às vezes me dá a sensação que é quase uma romantização dos espíritos inferiores, sei lá que nome que pode se dar, porque eu não acho que as coisas que eles fazem são brincadeiras, entendeu? Tipo, eu acredito que existe um fim útil para eles, que não é o do bem, né? Mas eu vejo que durante toda a obra eles são chamados de brincalhões, de zombeteiros, e às vezes me dá a sensação de que todo espírito que não é superior é uma criançona, assim, sabe? É um brincalhão, enfim. Como se essa brincadeira não fosse nociva, né? Exato, exato. E a gente faz muito isso aqui na Terra, né? Tipo, o homem que bate na mulher fala, mas ele é só um menino, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Tipo, a gente vê na estrutura machista de sociedade que a gente vive, os homens sempre sendo colocados nessa posição de brincalhão, era só diversão, matou a travesti, não foi de propósito, eles estavam brincando, sabe? Tipo, e por aí vai. E me dá a sensação de que isso continua, pelo visto, né? Porque a gente deveria, lógico, é uma atualização da literatura como um todo, mas eu acho que talvez cabesse pensar, prestar atenção, né? Para a gente não cair na mistificação do brincalhão, de achar que o espírito zombeteiro não sabe o que está fazendo, sabe? É uma brincadeira, porque, na verdade, ele está se divertindo. Porém, ele tem um propósito, que é o propósito de distrair as pessoas do assunto sério.
Entendeu? Então, existe um método, sim, por trás disso. E o método é dispersar a atenção, é chamar a atenção, é ocupar a mente das pessoas com coisas inúteis, para que elas não se atentem para o real objetivo, que é se melhorarem enquanto estão encarnados. Entendeu? Por isso é que tem um atrativo tão grande, né? Por isso que é muito mais atrativo eu ir assistir uma reunião de prática mediúnica do que ir para um grupo de estudo da mediunidade. Porque é muito mais gostoso, é divertido, passa o tempo. Agora, no estudo, como a gente está fazendo aqui, a gente tem que raciocinar e a gente tem que se posicionar diante da vida. A gente tem que aprender a ter opinião. A gente tem que rever as nossas opiniões. Né? Isso consome energia. Porque pensar consome energia. A gente termina a reunião aqui, a gente tem fome física. Por quê? Quem não jantou, né? Por quê? Porque pensar consome energia, nos deixa fracos fisicamente. Enquanto que brincar com as situações é uma distração, passa o tempo e você nem vê. Né? Então faz sentido. Mas, na verdade, é porque esses espíritos são os encarnados que desencarnaram. E vão continuar sendo eternos crianções mesmo, brincalhões, até o momento em que se dão conta que estão perdendo o próprio tempo, né? Eles não estão entretendo os outros. A vida deles é que está parada. E aí, pessoal? Comentários. Tudo bem com vocês? Alguém quer comentar algo mais? Aí eu quero comentar, hoje eu estou falante. Oi? Não, assim, em relação a essa de espírito brincalhões, mistificadores, teve uma época que eu estava bem perdida, assim, né? E aí eu fui fazer um curso de tarô, já comentei isso com vocês e tal. E aí eu joguei o tarô, tal, com uma moça e tal. E aí deu assim, eu não sei como que fala, eu sei que sugeriram assim para mim, né? Que dá, tipo assim, ela falou, mas isso vai acontecer assim, pode ser que tenha uma mudança. Isso estou falando que eu falei para a pessoa, né? Pode ser que aconteça assim, mais ou menos em breve, breve. Aí tudo bem, né? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí a pessoa falou, mas você não falou que é breve? Breve. Aí eu falei, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? E aí você sabe que eu vou conversar lá de novo, né? À noite, assim, conversa lá. Falei assim, mas olha, se eu estava ajudando, eu conversando com os espíritos lá, falei, mas se eu ajudei a pessoa, falou breve assim, que breve é esse? Aí, menina, mas veio um puxão de orelha, que falou assim, o tempo para nós não existe, você falou em tempo por sua conta e risco, nós não falamos nada de... Falei, caramba, então é bem interessante isso que você falou, que foi comentado, né, do tempo, né, de espírito brincalhão que estipula uma data tal, e eu, né, né, eu coloquei palavras, né, na boca falei coisas que não tinham me falado, né, falei, então, ele falou breve, mas breve para nós é daqui a pouco, breve para os espíritos, né, é totalmente diferente. Eu achei interessante colocar isso aí, e foi bem isso mesmo. Eu falei, caramba, porque tudo eu vou me questionar, né? Eu falei, caramba, mas então, né, eu fiz alguma coisa errada. Falou, você falou em tempo por tua conta e risco. Nós falamos, o tempo pra gente não existe. Falei, ui, tá bom, né? Aí eu aprendi. Bem legal isso aí. Muito bom, Maria de Fátima. Algo mais, gente? Tudo bem com vocês aí? Então, nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo imensamente a participação de todos, convidando vocês para amanhã estarem na Academia da Felicidade, onde temos debatido temas bastante interessantes e que nos possibilitam também ferramentas para o enfrentamento de todas essas mudanças das quais falamos aqui hoje. Ok? Amanhã é sempre coordenado pelo Duraí Barroso, e aí convidem os amigos para participarem, estaremos juntos.
Também convidamos para segunda-feira o estudo do Livro dos Espíritos, que é coordenado pela Regina Berti, de uma forma brilhante. Temos aprendido muito no estudo da segunda-feira. Fica aí o convite, ok? Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo que nos esclarece, o estudo que nos dá pontos de vista diferenciados diante dos acontecimentos da vida e nos permite sermos mais criteriosos no nosso dia a dia, uma vez que, adquirido o conhecimento, nos tornamos mais confiantes, mais certeiros, mais propensos a agir, pensando, escolhendo, tomando as nossas decisões e aí então escolhendo o que é melhor para nós. Gratidão aos espíritos amigos que nos orientam, gratidão aos amigos do GEOL que continuam o trabalho junto de todos nós quando saímos do nosso sono físico em espíritos. Gratidão aos nossos mentores pessoais, aos nossos protetores nessa vida, que sempre nos inspiram, nos amparam, nos orientam da melhor forma possível, e que continuemos, de posse de todo esse conhecimento espiritual, que continuemos no propósito de tornarmos a nossa experiência aqui na Terra um momento único, um momento de esclarecimento associado com a ação libertadora, nos libertando de todas as crenças mentais limitantes e propiciando um desenvolvimento na nossa atitude, ainda hoje, ainda essa semana, ainda nessa encarnação, que eu possa me transformar em uma pessoa melhor hoje. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Que sejamos todos amparados. Fiquem bem, meus amigos, se cuidem. Fiquem em casa se puderem e vamos juntos transformar o mundo. Gratidão. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.